Oi, meus queridos amigos da turma dos aprendizes do Evangelho dos Anjos da Noite. Que alegria podendo estar nos encontrando novamente, para nós podermos estar nesse momento caminhando juntos, um momento de aprendizagem para todos nós. É um prazer muito enorme, uma gratidão imensa poder ter essa oportunidade de estar compartilhando com vocês esse momento de aprendizagem. Também para mim é um momento de estar trocando conhecimento. E eu desejo a todos vocês muita paz, desejo que a paz, que a luz do Cristo envolva cada um de vocês e que nesse momento a gente possa estar bastante receptivo para o que a espiritualidade está nos trazendo. Mais uma vez eu agradeço a Dona Aida pela feliz oportunidade que ela está me concedendo, pela confiança, por acreditar em mim e por estar aqui junto com vocês nessa jornada de evolução espiritual. Porque ainda somos muito pequenos, né? E diante da imensidão e da luz dos espíritos evoluídos. Mas nós estamos caminhando, e isso que é importante, sempre dar um passinho, nem que seja pequeno, mas que a gente seja firme em nossa caminhada. Então, na aula anterior, a aula 71, iniciamos o estudo do Apocalipse de João, e nós trabalhamos com a parte 1 do Apocalipse, que é o resumo feito por Nelson Lobo de Barros. E na aula de hoje nós vamos trabalhar a continuação desse estudo do Apocalipse, mas na visão de Edgar Armon. Só relembrando a aula anterior, para a gente poder estar dando continuidade, o termo Apocalipse é originário da palavra grega apocalipsis, que significa revelação. Por este motivo é denominado o livro das revelações. Então, o Apocalipse é o livro que faz parte da Bíblia e que vai trazer revelações, né? O Apocalipse é o último título do livro que compõe o Novo Testamento, de natureza profética, que além de um conteúdo vasto e abrangente, possui uma grande riqueza de símbolos. Desta forma, teremos por objetivo uma visão geral, analisando-o ao final sob a ótica do Espiritismo. Então, o Apocalipse é um livro que é escrito com muita linguagem de simbolismo, e é preciso que a gente possa estar vendo essas figuras e esse simbolismo e alegorias para que nós possamos estar compreendendo a mensagem que Jesus passou a João para que ele pudesse estar escrevendo as revelações que ele recebeu de Jesus Cristo. O Apocalipse encontrado na Bíblia foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, que nós já vimos na aula anterior, onde se encontrava exilado pelo governo romano. Na época de Jesus Cristo, após a sua morte, o governo romano perseguiu muito os cristãos e houve muitas mortes simplesmente pelo fato das pessoas serem seguidoras de Cristo, serem cristãos. E como João era um dos apóstolos, né, ele foi condenado à prisão por isso. E foi exatamente nesse momento em que João se encontra na prisão que ele recebe, através da sua mediunidade muito desenvolvida, Jesus passa essas revelações para ele e ele escreve essas revelações que ele recebe.
Então, nós vamos estar trabalhando agora nesta aula o resumo de Edgar Armond, que ele faz sobre o Apocalipse. Quem tiver interesse de se aprofundar mais e conhecer bastante sobre essa parte desse estudo das revelações, fica aqui a dica para fazer a leitura do livro A Hora do Apocalipse, do Edgar Armond. É um livro muito interessante, vai trazer bastante assim, especificado de uma maneira bem detalhada, não é uma leitura difícil, é uma leitura muito clara, então fica aí um convite para quem estiver interessado, porque o Apocalipse é um assunto que é muito abrangente e que nós podemos ficar bastante aulas conversando que não se esgota tão rápido. Então, hoje aqui nós vamos só passar um resumo para que haja só um conhecimento geral. Então, como Edgar Armond coloca o Apocalipse? No Apocalipse, tudo tem significação cósmica. O que é essa significação cósmica? Essa significação universal dentro da criação divina e deve ser considerado em caráter geral, global. Tudo foi gravado na consciência etérica de João e depois transferido para sua memória física. João, não sabendo transmitir o que viu em perfeita realidade, ele descreveu como pôde, comparando com o que conhecia. Mas o sentido oculto foi respeitado e os símbolos e as alegorias descritos tal como os viu. Assim, quando menciona mar de sangue, significa guerras, matança, catástrofe. Então, toda essa simbologia, essas alegorias, essa linguagem que parece para nós incompreensível, é uma linguagem simbólica, porque foi a forma como João pôde, naquele momento, comparando com aquilo que ele vivia, com o conhecimento que ele tinha, aquelas imagens, quando vinham à mente física dele, ele ia transportando para aquilo que ele já conhecia. Então, a gente vai falar algumas vezes do mar de sangue. O que é esse mar de sangue? É tanta guerra, é tanta matança, é tanta catástrofe, que a gente vai ver o que muitas pessoas mortas, né? Muitos desencarnes. O Apocalipse apresenta figuras e alegorias semelhantes aos utilizados antes pelos hindus, persas, sírios, egípcios, árabes e caldeus, porque a verdade não se altera, isto é, os significados eram os mesmos para cada um daqueles povos. Porém, os que João usou referem-se exclusivamente aos atuais fins de tempo evolutivo. O que foi narrado, entretanto, não tem data certa, mas sim um período, um instante, um momento cósmico, um momento no espaço, porque o espaço e tempo não existem no mundo espiritual. É diferente de nós que fazemos a contagem anual. A cada 12 meses nós fazemos a contagem de um ano. Então, o momento cósmico, quando o João fala sobre um determinado tempo no Apocalipse, esse momento cósmico pode estar se referindo a 100 ou 200 anos, e dependendo da simbologia que ele usa, pode se referir a milênios. Então, toda essa simbologia que o João traz, ela vem trazendo períodos que podem acontecer, principalmente agora, nos últimos tempos, no 7º selo, que são os acontecimentos atuais. No capítulo 1, versículo 2 e 3, João relata o que o próprio Jesus já profetizara sobre os fins dos tempos. Nova Jerusalém, ou a Cidade Santa, é alusão à terra renovada do 3º milênio, na qual estarão espíritos
na qual não estarão espíritos atrasados, pois que no expurgo ficarão para trás. Ao que consta de uma população espiritual estimada de 24 bilhões, somente um terço, isto é, 8 bilhões, serão admitidos no planeta renovado de amor e de redenção. Então, nós já sabemos que nós já estamos vivendo esse fins de tempo. Durante muito tempo, né, as pessoas interpretavam esse fim de tempos como que se a Terra em um determinado momento fosse desaparecer, alguma coisa ia acontecer que toda a humanidade seria destruída e o planeta também. Não é essa a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Hoje nós, através dos estudos espíritas, sabemos que há diversas moradas na casa do Pai. O Evangelho traz isso. Há diversas moradas na casa do Pai. Essas moradas, o que são? São planetas em diferentes estágios evolutivos. Os mundos primitivos, como o nosso planeta Terra já foi, o mundo de prova e expiações, que é o nosso planeta nesse momento, de transição para um planeta regenerado, os mundos felizes. Então, hoje não se fala em fins de tempo pensando numa destruição do planeta Terra, e sim num planeta que vai se renovar, num planeta que está mudando de faixa. E quando se traz a Nova Jerusalém, quando João coloca no seu Apocalipse de Nova Jerusalém ou Cidade Santa, ele faz alusão ao que Nova Jerusalém é o novo planeta Terra, é o planeta renovável, no qual nós teremos uma nova humanidade aqui encarnada, uma humanidade mais evolutiva, porque vai acontecer o expurgo. Né? A gente já sabe que está tendo um expurgo, essa pandemia já é uns primeiros indícios desse expurgo. Tantos desencarnes coletivos, e segundo o Apocalipse, o que é uma população espiritual? 24 bilhões de espíritos. E esses 24 bilhões, ele conta em quem? Espíritos encarnados. A população da Terra hoje deve estar aproximadamente de 8 bilhões de encarnados, mas também nós sabemos que em volta do nosso planeta há espíritos desencarnados, então população espiritual. Seria isso, os encarnados e os desencarnados. E João nos revela que dessa população de 24 bilhões, somente um terço, ou seja, 8 bilhões, serão admitidos no novo planeta Terra, na Nova Jerusalém, no nosso planeta renovado com amor e redenção. No capítulo 21, versículo 1, onde diz: uma nova terra e um novo céu, porque os primeiros se foram e o mar já não é, refere-se ao novo aspecto do céu após a verticalização do eixo da Terra. Já aconteceu há tempos atrás, e já foi previsto, inclusive no Apocalipse, que em um período anterior do nosso planeta, de milhões de anos atrás, um corpo celeste chocou-se com o nosso planeta, fazendo com que o eixo da Terra, né, fosse desviado e a Terra passou a ter um eixo vertical, não vertical, mas um eixo que fica um pouco assim. E a nova previsão é de que acontecerá fatos na natureza que vão fazer com que o eixo da Terra volte ao centro, e isso provocará muitas mudanças físicas no planeta,
O céu será, por que será um novo céu? Porque à medida que o eixo vai se verticalizar, vai haver o que? Uma mudança na forma como o planeta vai estar girando em torno do Sol e recebendo de diferente maneira a luz solar, e isso alterando, obviamente, as estações do ano. E também nós vamos poder estar olhando o céu e vendo outra forma do céu, porque vai ter uma mudança na posição de estrelas, de constelações. Por ocasião, quando isto ocorrer, né, por ocasião de cataclismas, que são desastres naturais que submergiram a Atlântida, o eixo da Terra caiu para a direita em alguns graus. Então, foi o período que a Atlântida, o continente Atlântida, ele emergiu para o fundo do oceano. Espera-se que com a movimentação desse final dos tempos, o eixo retorne à vertical, resultando em degelo dos polos e equalização das estações. Então, voltando ao eixo, a Terra passa a ter o degelo do Polo Norte e do Polo Sul, e as estações comecem a ser bem definidas, né? Primavera, primavera, verão, verão, outono, inverno, porque hoje nós não temos essa equalização das estações. Como consequência, teremos ainda no planisfério a mudança de posições das constelações, bem como alterações nos mares e continentes. Acredita-se, né, que de acordo com essas previsões do Apocalipse, que existirão apenas 3 continentes. Inclusive, acredita-se que Atlântida acabará emergindo, retornando ao nível dos oceanos. A vida no próximo milênio será da 6ª raça e se caracterizará pela feição angélica cristã. O que seria essa 6ª raça? É uma raça, né, a raça mais humanizada. Nós teremos um aspecto mais angelical. Os homens, a humanidade, se irmanarão em todas as atividades, com desprendimento de bens perecíveis e exclusivos em governos socialista cristão. A luz do Cristo planetário afastará as trevas, fazendo reinar inalterável claridade nas almas. O trabalho será de todos para todos, com justiça em sua distribuição, tal como ocorre nos astros evoluídos, havendo tempo destinado ao labor, ao estudo, ao culto, ao repouso, às distrações, sem competições e sem os espíritos. E os espíritos receberão da árvore da vida, símbolo da eterna fonte geradora, o alimento e os recursos necessários ao aperfeiçoamento que leva aos reinos angélicos, primeiro céu dos guardiões. Então, haverá uma nova humanidade. A 6ª raça é uma raça mais evoluída moralmente, porque a derrubada da raça humana do planeta Terra é exatamente a falta de moral, de princípios morais, a falta de seguir os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Todos os que forem localizados à direita do Cristo, no selecionamento a ser feito, serão inscritos no livro do Cordeiro e poderão entrar na Nova Jerusalém pela porta das reencarnações oficiais, reencarnações normais e reencarnações forçadas, para que haja uma só raça, um só rebanho e um só pastor. Que significa o quê? Que aqueles que estão num padrão vibratório para o novo planeta, né, para o planeta regenerado, que tiverem os padrões morais necessários a esse planeta regenerado,
eles terão condições de reencarnarem na Terra, para que todos formem o quê? Uma raça harmônica, com ideais voltados para o bem-estar de todos e tendo Cristo como único modelo. Mas antes desse selecionamento, haverá oportunidade para todos, bons e maus, a fim de que os justos se justifiquem ainda, os sujos se sujem ainda e os santos se santifiquem ainda. Isto para que tudo se defina de vez. Esse texto ele vem também da Hora do Apocalipse, do livro da Hora do Apocalipse, de Edgar Armond, da editora Aliança. Ainda foi concedido aos espíritos que tem muito, a expiações e provas, ainda foi permitido a esses espíritos reencarnarem como uma última oportunidade para encontrar a luz. Mas se eles não conseguirem, o tempo dele vai estar acabando e eles receberão o expurgo. Eles não voltarão mais a encarnar na Terra, porque a Terra estará numa outra faixa vibratória que não permitirá mais a presença deles aqui no nosso planeta. Ainda, o Apocalipse, ele vai trazer muitas simbologias. Então, quando se lê o Apocalipse e se encontra assim, símbolos como coroas, lâmpadas, estrelas, o significado real se refere à glória espiritual. O que é essa glória espiritual, né? A luz, a pessoa que se ilumina, a estrela, ela brilha porque ela tem luz própria. A coroa que traz o quê? Uma evolução, uma nobreza, mas não a nobreza material, a nobreza espiritual. E existe também no Apocalipse o uso muito constante da numerologia. Então se fala em 7 estrelas, 7 sóis, 7 selos, se referindo o que? À criação divina. No início, quando Deus criou o mundo, ele criou em 7 dias. Então tudo é colocado em relação a 7. E o Apocalipse ele traz os acontecimentos em 7 selos. O que são esses 7 selos? Eles são 7 momentos que as coisas irão acontecer, inclusive dos quais os 6 selos anteriores já foram abertos e o 7º selo é o último, que é o momento atual que nós estamos vivendo. Então, coloca também o número 12, porque o número 12 é um número que respeita a característica dos povos hebreus. Então, se fala que em 12 tribos, lógico, no início dos estudos bíblicos já começa a se falar sobre os 12 filhos de Jacó, os 12 apóstolos de Cristo, os 12 meses de ano. E o tempo no Apocalipse, ele pode representar os dias representam milênios, horas podem representar dias. Então, todo o tempo no Apocalipse, ele é colocado como um tempo sideral. Os anjos, arcanjos e querubins, eles abrem os 7 selos, que representam os períodos siderais referentes ao fim deste tempo. Os 6 primeiros selos representam os acontecimentos da época de Jesus até 1950. O 7º e último selo refere-se aos acontecimentos de 1950 até o fim do período de transição. Já na Terra Nova, a Terra regenerada, que é chamado de Nova Jerusalém. Capítulo 8.1
Quando o primeiro anjo abriu o 7º selo, fez silêncio de meia hora. Isso se refere ao quê? Silêncio de meio século, durante o qual as coisas finais acontecerão. Chico Xavier comenta nisso da data limite. A data limite ocorreu em 20 de julho de 2019. Chico Xavier diz que houve entre os espíritos iluminados da esfera crística uma reunião para poder definir a situação do planeta Terra. E Jesus pede que seja concedido um período de 50 anos para que a humanidade tenha a oportunidade de melhorar. Por isso que se diz que é um silêncio de meia hora. A partir desse silêncio de 50 anos ou de 50 séculos, né, terminado esse período, essa data limite, as coisas começariam a acontecer. E nós sabemos que essa data limite, segundo Chico Xavier, ela começa a sua contagem no dia em que o homem pisa na Lua, né, em julho de 1969, com a chegada do homem à Lua, e em 20 de julho de 2019 completam-se esses 50 anos que é profetizado pelo Apocalipse. Então, aí a gente já vai entrando em um ano de 2020, né? Finalzinho de 2019, já começamos a ver os acontecimentos que vem marcando a humanidade, desencarnes coletivos, doença, sofrimento, e nisso tudo nós vemos misturado a corrupção, a violência, as pessoas oportunistas se aproveitando do sofrimento dos outros. No capítulo 8, versículo 2,5, o acontecimento do último período foi lançado sobre a Terra. Relata as mudanças que ocorrerão no planeta por desastres naturais. Então, ainda haverão muitos desastres naturais, muitos cataclismas que irão mudar muito o planeta em todo o seu sentido. Terremotos, haverá alteração na vegetação, que já estamos tendo, né? Porque o próprio homem ele vem desmatando, haverá a alteração nas águas do oceano, porque a água segundo o Apocalipse, as previsões, e até os próprios cientistas já têm estudos nesse sentido, as águas dos oceanos estão aumentando o seu nível e estão começando a invadir o continente. Guerras que resultarão em muitas mortes. Um símbolo muito empregado no Apocalipse é o símbolo da besta. O termo besta foi empregado para designar o instinto animal irresponsável. No Apocalipse de João, significa o reinado desenfreado das paixões inferiores. Significa o homem no seu estado mais pervertido, sem domínio dos seus impulsos, vivendo de uma forma assim muito revigorada o seu instinto animal. E aqui o reinado da besta, que é este período que nós estamos vivendo, nós teremos no mundo, no planeta, tristeza, né? Já estamos tendo bastante tristeza, momentos de revolta, corrupção, guerras de todas as formas, crimes, fome e mortes coletivas. Bem assim o que nós estamos vivendo nesse momento. E nós estamos só no início da transição planetária. Nós temos até
o ano 3000 para fazer toda essa transição. Com relação à humanidade, o que a besta representa? É o homem se afastando de Deus pela sua invigilância e permitindo que o mal domine nele, através de pensamentos, de palavras, de ação. A própria ciência materialista, ela vai perder, vai ficar desorientada. Vai haver o que? O desmoronamento das religiões de bases falsas. Ainda haverá o que? A revolta da humanidade contra a desigualdade social. Tudo o que é de ruim no mundo pertence à besta, ou que esse instinto animalizado. E o único capaz de derrotá-lo é o Cristo. E como que nós conseguimos nos ajudar nesse processo? Através dos trabalhos da evangelização, da reforma íntima, fazendo o nosso evangelho, acima de tudo, praticando o ensinamento de Jesus no evangelho e procedendo à nossa reforma íntima, é a nossa mudança espiritual. Essa é a última oportunidade, quando se diz que serão escolhidos, ficarão aqueles que conseguirem estar dentro de um plano que está compatível para essa nova humanidade. Um outro símbolo também que se fala muito é sobre Satã, né? Satã é outra simbologia do mal, que será eliminada quando a luz do Cristo brilhar dentro de nós. A figura do Satã, ela não passa de um mito dos mundos inferiores, né? Falar, vamos dizer, sobre o diabo. Mas nada menos do que faz parte das nossas imperfeições de espíritos ainda não evoluídos. Existe até a crença de que Satã é o anjo Lúcifer, que foi expulso do céu por rebeldia contra Deus. Mas essa colocação desse mito, ele não tem base sólida, porque a queda de almas foram duas. A primeira queda, chamada de original, foi a descida das centelhas dos mundos divinos para os mundos materiais, e a segunda, quando legião de almas foram expulsas de outros orbes por incompatibilidade moral. Essas almas, né, que foram expurgadas de outros planetas, não conseguindo dominar a Terra até hoje, elas lutam com um objetivo, como se fossem legiões de Satãs, legiões de mal. Porém, não esses espíritos, eles não se modificaram nesses últimos anos até do ciclo. E essas almas que não conseguiram se modificar, que não conseguiram fazer a sua reforma íntima, elas vão ser novamente expurgadas da Terra. É o livro do Edgar Armond, Exilados da Capela. Ele conta como, quando o Capela é um planeta que fica na constelação de Cocheiro, e o momento em que o planeta passou também por uma transformação, que ele deixa de ser um planeta de prova e expiações e passa a ser um planeta regenerado, há um expurgo muito grande, e esses espíritos que não são mais compatíveis com a moral desse novo planeta, eles acabam sendo expulsos e muitos acabam encarnando na Terra, no período que a Terra ainda estava no momento de planeta primitivo, e por sucessivas reencarnações, esses espíritos inferiores tiveram a oportunidade de se melhorar moralmente.
e os que não conseguirem novamente serão expulsos, porque a nova terra não comportará esse espírito nessa faixa evolutiva. E esse livro de Edgar Armond, ele traz toda a história desses espíritos que foram exilados ou que receberam os expurgos do planeta de Capela e vieram para o planeta Terra. E aí a gente tem a evolução do ser humano, e nós temos as civilizações antigas, quando nós falamos de Babilônia, de Mesopotâmia, de tantas outras civilizações que acabaram desaparecendo por causa de guerras, por causa das inquisições, por causa das cruzadas, que envolvem todo um aspecto religioso que foge realmente dos objetivos daquilo que Cristo nos traz. E haverá um próximo expurgo. Esse próximo expurgo já está se iniciando, né? Nós temos visto com muita tristeza quantos desencarnes coletivos estão ocorrendo causados pela Covid, mas ainda haverão outros mais causados pelos cataclismas que ocorrerão no planeta. No próximo expurgo, que já se iniciou, aproximadamente 2/3 será expulso definitivamente do planeta. Não haverá mais tempo para eles, porque Jesus conseguiu 50 anos e nos concedeu esses 50 anos para que permitisse que espíritos que precisassem evoluir tivessem essa oportunidade. Quem não conseguiu será expulso do planeta. E como será essa nova Terra? Seja como for, estamos vivendo um período de transição e nos aproximando destes julgamentos periódicos. O Espiritismo tem assim uma grande tarefa a realizar, preparando os homens para o advento do ano 2000, o início do terceiro milênio, no qual nós já estamos, que será o tempo em que a Terra, suficientemente expurgada e evoluída, será habitada por uma raça de homens melhores. Então é um momento que nós estamos passando, é o momento da transição, é o momento do expurgo. Segundo alguns espíritas e alguns artigos que colocam sobre essa transição terrena, ela ainda se dará até entre 2050 e 2070, e aí já nós teremos no planeta Terra somente essa nova raça. Essa humanidade renovada habitará um mundo diferente, de aspecto mais agradável, ameno e feliz. Não significa que não haverão problemas nem sofrimentos, mas não será mais um planeta de provas nem expiações. Por serem espíritos mais evoluídos, o planeta será melhor, será mais agradável. Seus habitantes serão dotados de maravilhosas faculdades psíquicas, mormente a intuição que lhes permitirá mais amplos e diretos conhecimentos do universo e das suas leis. Terão perispíritos brilhantes e purificados, e tendo terminado seus resgates na antiga Terra, seus corpos serão isentos de moléstias orgânicas, seus espíritos livres de torturas morais, como as que ainda nos abatem. Então, a próxima humanidade, ela já não terá mais doença física no seu corpo físico, assim que terminarem os resgates, né? Os resgates de passados e até da reencarnação atual.
E como será uma humanidade melhor moralmente, nós não teremos tanto sofrimento como atualmente existe. A inteligência viva e sentimentos apurados, esses homens realizarão na Terra a fórmula do paraíso terrestre, do qual, ao invés de expulsos, como antigamente, serão agora conquistadores. Seu culto religioso unificado e espontâneo será uma pura harmonia de reverência, gratidão e amor, acendrado ao Criador e junto deles Jesus, o divino mentor, permanecerá visível. Então, será possível perceber nesta nova humanidade uma espiritualidade harmônica, com amor ao próximo, com o cuidado ao próximo, com gratidão e seguindo Jesus, que é o governador planetário. E então, todos aqueles que seguirem a Jesus, exemplificando o seu evangelho, viverão nessa cidade perfeita. Essa cidade perfeita que é o quê? É o novo planeta, né? Imagem mística do próprio mundo renovado. Porque, como disse ele, a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e nele crê terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus diz o quê? Que todo aquele que crê e segue os seus ensinamentos poderá ter o que? A oportunidade de se tornar cada vez mais um espírito evoluído e buscar essa vida eterna no sentido de poder a cada vez mais estar sendo mais espiritualizado e menos materializado. E esse ressuscitar significa a oportunidade da reencarnação que nos é concedida sempre. Então eu vou estar aqui agradecendo a vocês pela oportunidade de estarmos juntos e deixo aqui a minha mensagem. Quando o amor pedir um pingo de sua atenção, por favor, chova. É a caridade que a doutrina espírita fala, né? Fora da caridade não há salvação. Sem amor não há salvação. Então, quando você tiver que dar o seu amor, que não seja em pingo, mas que seja numa chuva, numa tempestade que transborde. Muita gratidão, muito obrigado pela oportunidade me concedida e que nós tenhamos a oportunidade de estarmos juntos outras vezes.